Olá, Camila Reicher por aqui, parte 2 de como enfrentar as nossas emoções. Pois é, na primeira parte nós falamos um pouquinho sobre todo esse olhar, né, do intelecto, toda essa faculdade da inteligência, da construção de expandir o nosso pensamento, olhamos então também a respeito das nossas vontades, para que então a gente pudesse chegar às nossas emoções. Na aula 2, na parte 2 hoje, nesta aula, falaremos sobre essa continuidade, né? Em poder sair desse gostoso, desse confortável que não está te levando ao lugar que você deseja e que você sempre quis estar. É por isso que nesta aula, nessa segunda parte, nós falaremos sobre as construções de hábitos saudáveis, para que você possa ser conduzido àquele lugar que você sempre sonhou. Vamos junto nessa aula? Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar as notificações para receber tudo em primeiríssima mão. Vamos para a aula? O que a gente precisa entender é que quando a gente tá naquele gostosinho, naquele confortável, naquele quentinho gostoso, a gente acaba não conseguindo construir esse enfrentamento das emoções. E aí qualquer coisa mesmo, acaba nos deixando frustrados, acaba nos deixando desanimados, e aí é como se tudo fosse por água abaixo. Se você está nesse momento achando que a tua vida tá lá embaixo, que você não consegue conquistar aquele relacionamento que você sempre desejou, ou que você não consegue se tornar aquela mulher forte, determinada e que consegue então conduzir todo o teu círculo muito mais leve, consegue então dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, do marido, das amigas, né? É uma pessoa que consegue conduzir a vida de forma mais leve. Se você está tendo essa dificuldade, então fique ligadinho aqui nessa aula, que certamente você vai conseguir colocar em prática tudo o que eu trouxer. Primeiro, lembrando que essa é a segunda parte. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, eu sugiro que você volte, assista lá a primeira parte, construindo então, né, para a gente poder enfrentar essas emoções. E agora nós vamos construir então uma rotina na tua vida, aquilo que realmente vai fazer e vai trazer muito mais sentido para a construção das tuas emoções, para que você possa sempre conduzir a tua vida em autoconhecimento, em feminilidade. Você precisa saber lidar com as tuas emoções. Aliás, nós mulheres temos exatamente essa dificuldade em lidar com as nossas emoções. Muitas vezes a gente foi ensinado, né? E nós temos isso mais desenvolvido do que os homens. Não é ruim, pelo contrário, é exatamente esse o ponto que eu quero trazer agora nesse início para que a gente possa pensar. Primeiro, se você não consegue lidar com as tuas emoções, ou você vai ser aquela mulher que faz escândalo por tudo, que chora por tudo, que acaba achando que tudo acontece contigo e que você é sempre a vítima da situação, ou então, se você ainda não conseguiu lidar com as suas emoções, você pode também ser aquela mulher que é uma rocha, que não deixa nada passar, que é faca na bota, que não entende aquilo que o outro fala, que qualquer coisa te ofende, qualquer coisa você acaba achando que precisa se defender, acaba achando que tem que virar a mesa mesmo, quebrar os copos e romper tudo. Bom, você já se identificou? Então vem comigo para essa aula. Se você é, talvez, essa mulher mais sensível ou essa mulher mais rocha, mais dura, mais firme, né? Não dá corda para ninguém,
tenho certeza que vocês duas aí, nesses lados opostos, que se complementam, por ser então opostos, né? Eles acabam se agrupando exatamente nessa dificuldade em lidar com as emoções. O que a gente precisa pensar para a gente construir hábitos saudáveis e hábitos que a gente vai levar para o resto da nossa vida, a gente precisa ter em mente de que rotina não é algo maçante, rotina não é algo ruim. Pelo contrário, a rotina é que traz uma leveza para a nossa vida, para que possamos entender, acalmar o que está à nossa volta e aí sim conseguir ouvir o que está dentro. É a partir dessas reflexões acerca do que está à tua volta, conseguir então deixar tudo mais calmo, né? Deixar tudo mais organizado, o que é possível, porque o que tem dentro de nós nem sempre a gente consegue acalmar. E muitas vezes escutar o que tem dentro de nós, escutar os nossos sentimentos, as nossas emoções, é exatamente não deixar acalmar. É exatamente silenciar o que está à nossa volta para podermos ouvir aquilo que está dentro, todas aquelas questões mentais, emocionais. A partir disso, então, você precisa desconstruir que rotina é algo ruim. Primeiro passo, rotina não é algo ruim. Rotina é saúde, saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa mente, tá? Por que a gente precisa pensar na rotina? É isso que a gente precisa colocar nesse segundo passo. Escreve ali por que é importante a rotina para você. Que propósito tem a rotina na tua vida? O que você quer conquistar com a rotina? Isso é bem importante para ser um fio condutor, então, para que você possa trazer esse pensamento, construir esse pensamento, porque construir uma rotina não é algo fácil, é algo bem difícil, ainda mais quem não tem rotina nenhuma, quem não tem horário para nada, quem não tem organização para nada, vai ser mais difícil ainda construir uma rotina. Porém, a gente precisa iniciar por partes. A primeira parte importante nessa construção de hábitos saudáveis, dessa rotina melhor para você se garantir melhor na tua vida, se estruturar melhor na tua vida, é colocar um propósito. Por que você quer ter uma rotina na tua vida? Bom, eu quero ter uma rotina na minha vida para então enfrentar melhor as minhas emoções, para poder lidar melhor com as minhas emoções. Se isso é o que é esse fio condutor para ti, é esse teu propósito, ótimo, escreve ali, coloca no espelho do banheiro, coloca na geladeira, num lugar visível, onde você vai se conduzir dentro das tuas mudanças de hábito, ok? Colocou ali? Então, deixa ali bem visível para que você possa sempre ter esse fio condutor de onde você quer chegar, tá? Esse é o número 2. Assim também, a gente precisa fazer divisão de todas as suas atividades durante o dia. Por exemplo, você toma café da manhã, então anota ali, né? Pega um papel e uma caneta, anota ali. Café da manhã. Por volta de que horas, né? Que horas você precisa sair para ir para o trabalho? Você vai ir para a academia primeiro? Você vai tomar café antes de ir para o trabalho? Você vai tomar banho para ir para o trabalho? Escreva passo a passo de todas as tuas atividades durante um dia, do teu dia comum, né? Então, na segunda, na terça, né? Se tem algumas outras atividades que você faz, um inglês, um pilates, né? Coloca ali todas essas descrições das tuas atividades, para que depois, então, a gente possa colocar horários e determinar horários. Por exemplo, se você
está acostumada a sempre sair correndo de casa, porque você começa a trabalhar às 8 e acorda às 7h30 e esse tempo não é o suficiente para você tomar banho, tomar café, se arrumar, pegar o carro e ir para o trabalho, realmente não dá para acordar às 7h30, né? Lembre-se, nós precisamos de organização e leveza. A gente não vai colocar e fazer a nossa rotina de forma maçante, de forma ansiosa. Pelo contrário, essa construção de uma rotina e de hábitos saudáveis vai trazer uma organização de horários que sejam flexíveis, mas que sejam leves para que você possa cumprir com todas as suas atividades durante a tua semana. Bom, então Camila, eu tomo café da manhã, tomo banho e me arrumo, pego meu carro e vou para o trabalho. Ok. Quanto tempo você precisa para tomar café da manhã? 20 minutos é o suficiente para você fazer um ovinho, um pãozinho, uma frutinha e um café? É o suficiente para você comer tranquila? Ok, acho que é o suficiente. Bom, você precisa de 20 minutos para te tomar um banho e para você se arrumar mais ou menos, fazer o seu skincare. 20 minutos, nós temos 40 minutos aqui já. Então, nós vamos acordar, ao invés das 7h30, nós vamos acordar às 7. Mas quando eu digo acordar às 7, eu não estou dizendo deixar o despertador tocando de 5 em 5 minutos até as 7h10, até as 7h15, até as 7h20. É 7 horas, você vai tocar o despertador e você vai levantar. Tem dificuldade para levantar? Coloca o despertador longe. 7 horas da manhã, então nós precisamos voltar na noite anterior. Essa é a construção de hábitos saudáveis. Voltar na noite anterior. Qual é o horário que você precisa dormir? Bom, Camila, eu preciso de no mínimo 8 horas ou 7 horas. Bom, tu vai acordar às 7 horas da manhã, 11 horas da noite ou 10 horas da noite do dia anterior, você já tem que estar dormindo, ou meia-noite, né? Se você tem 7 horas de sono, meia-noite, faz lá ali a tua conta, né? Quantas horas de sono você precisa. A gente nunca vai trabalhar com um extremo. Lembrem-se, vocês são mulheres que desejam construir uma vida com leveza. Precisam criar hábitos dentro dessa leveza. Então, a gente não é nenhuma mulher preguiçosa que dorme 10 horas por dia. Nenhum adulto precisa dormir 10 horas por dia, ok? Registrado, então nós precisamos dormir de 7 a 9 horas por dia, adultos, né? Então são 9 horas, ok? Então se organiza dentro dessas 9 horas de sono. Coloca um despertador no celular, coloca ali o sono do celular, para o celular já silenciar, para que você possa ir desligando. Tá? Nem vou entrar nessa questão de rotina de sono, porque isso é uma outra questão, num outro momento para a gente poder pensar. Bom, voltando então, você vai dormir 10 horas da noite. Você é uma moça, né? Uma mulher que precisa de um pouco mais de sono, ok. Então, você vai dormir às 10 horas da noite. Às 7 horas da manhã, você vai estar maravilhosa, você vai estar plena. Você dormiu a noite inteira. Ok? Acordou às 7h30 com o despertador, tomou banho, fez a tua rotina, se organizou, não vai fazer aquele banho demorado também, né? Lembre-se, nada é muito estendido, muito preguiçoso, muito demorado, a gente não precisa disso, tá? Nós somos práticas, nós somos determinadas, essa é a palavra, nós somos determinadas. Se você quer ser uma mulher determinada, você precisa ter hábitos determinantes. Então, você é determinada com o despertador, tocou às 7 horas, você vai levantar, vai tomar teu banho de 10 minutos, tá o suficiente, vai se arrumar, vai se maquiar e vai sentar tomar café da manhã. Vai organizar as coisas, ainda tem tempo suficiente para poder responder alguma mensagem, alguém, mandar um bom dia. Tá tudo certo.
você tem margem suficiente. Você vai pegar 10 minutos antes do horário de trabalho e vai ir para o trabalho linda e plenamente feliz e satisfeita, leve, porque você teve essa construção da tua rotina. Dentro disso, a gente pode acrescentar, então, alimentos também mais leves, né? Como um ovo, uma fruta, aquilo que você acha que te deixa mais leve. Bom, se organizou, foi para o trabalho, voltou, almoçou, ou foi para o restaurante, almoçou, voltou para casa. E aí você novamente vai dar seguimento a essa rotina. Vai ser o horário que você vai para a academia? A academia é uma coisa importante, né? Que traz pra gente não só uma força muscular, não só uma força do nosso corpo, mas também traz essa questão que eu estava falando, de uma determinação, de força mental. Carregar peso não é só o fato de você fazer com que o teu corpo se movimente, mas também a nossa mente acaba se movimentando. Então, sugiro acrescentar na tua rotina semanal caminhadas, academia, pilates, o que você achar importante para poder cansar a mente e também de alguma forma exercitar essa mente, esse músculo, porque o nosso cérebro também precisa de ser estimulado, ele também precisa dessa musculatura. Uma coisa que a gente precisa entender também é que a gente sempre estabelece horários com início, meio e fim. Da mesma forma que eu estava falando para vocês, né? Então, esse é o quarto hábito que a gente precisa construir dentro dessa construção de hábitos e rotina que a gente está trazendo. Início, meio e fim. Você inicia às 7 horas, você vai tomar café tal hora e você vai sair de casa tal hora. Nessa 1 hora que a gente estabeleceu, então, que você vai acordar, tomar banho, se maquiar, tomar café e ir para o trabalho, você vai estabelecer horários de início, meio e fim. Dentro disso, você vai estabelecer assim como no teu trabalho. Você inicia tal hora, você faz um intervalo, que é o meio, e você depois continua para finalizar. Então, toda a nossa construção de hábitos se dá através disso, de um início, de um meio e de um fim. E a gente também precisa estabelecer horários principais. Que horários são esses que são principais e fundamentais nessa construção de poder olhar melhor para as nossas emoções, de poder ter esse autoconhecimento? A gente precisa estabelecer esses horários em que a gente vai fazer uma leitura, esse horário em que a gente vai parar para pensar um pouquinho, tomar um chá, tomar um café ou fazer um petisco, alguma coisa que você gosta, um lanche que nutra não só o teu corpo, mas também possa ser um momento tranquilo do teu dia, que te faça refletir, que te faça pensar. Isso é algo importantíssimo da gente poder construir dentro da nossa rotina, dentro desses nossos hábitos. Então vamos voltar um pouquinho e vamos tentar entender qual vai ser essa construção, quais serão esses 5 passos para a gente poder construir essa mudança de hábito para a nossa vida e que vai fazer com que a gente possa estar sempre nesse fio condutor de onde a gente quer chegar, nessa construção de onde a gente quer chegar. A gente precisa então tirar da nossa cabeça que rotina é algo ruim, ou é algo estressante, ou é algo que não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, rotina é algo muito saudável. Número 1, rotina é muito saudável. 2, qual é o nosso propósito? Por que a gente está querendo fazer essas mudanças na nossa vida? 3, dividir o nosso dia em atividades. Dividir os teus dias em atividades, divida sempre em horários, estabeleça horários com início, com meio e com fim. Depois, estabelecer esses horários principais, horários de reflexão durante o teu dia, que são
momentos, que são 10 minutos, que são 15 minutos, que é aquele momento em que você vai tomar teu banho e tu vai estar tranquila, não vai ter ninguém te incomodando, você vai fazer ele talvez ao final do dia, porque durante o dia, durante a manhã talvez seja mais difícil, mas ao final do dia você pode fazer esse momento de reflexão, pode ser durante o tempo que você chega na academia ou quando você está saindo da academia, ou como eu disse, num lanche que você está fazendo e que você tira aquilo ali e tenta então se desligar de todo o resto, refletindo qual é a situação do momento, o que está acontecendo na tua vida, como que as coisas estão acontecendo. Isso é bem importante e é o 5, né? É o 5º passo aí dos hábitos para a gente poder construir esses hábitos saudáveis, esse autoconhecimento, essas reflexões que fazem com que a gente cada vez mais se interne dentro daquilo que a gente sente, dentro daquilo que é nosso, né? Então a gente organiza o fora para também poder organizar o dentro. Quando eu sempre me coloco, e isso é algo bem importante de eu trazer para vocês, quando eu me coloco sempre no conforto, sempre confortável, no gostosinho, eu estou diminuindo a minha capacidade. Nós temos uma capacidade muito grande, a nossa capacidade de expansão, ela é maravilhosa, né? Nós somos, e eu trouxe isso na primeira parte dessa aula, nós somos os únicos seres pensantes. Ser humano é o único ser que pensa. E isso faz de nós, então, merecedores só quando a gente consegue colocar isso em prática, senão não somos merecedores. A gente merece essa faculdade da inteligência, do intelecto, quando a gente expande o nosso intelecto, quando a gente busca querer saber mais, a gente faz leituras, a gente se organiza na vida, né? A gente não deixa tudo para depois, a gente não fica tomando banho de meia hora, 1 hora ali no quentinho, no gostosinho, colocando o despertador todo o tempo para tocar de 5 em 5 minutos e vira para um lado e vira para o outro, e quando vê já é 10 para as 8 e tu tem que estar saindo de casa correndo. Isso não faz parte da vida adulta. Aliás, isso não faz parte nem da vida infantil, porque tudo precisa de uma organização. Quando a gente sempre se coloca nesse lugar de conforto, a gente está sempre se diminuindo. Por quê? Porque esse lugar de conforto, ele é viciante. Ele é viciante e faz com que a gente sempre queira mais ficar nesse gostoso, ficar no confortável, ficar ali, e cada vez mais a gente se diminui. E a nossa faculdade, ao invés de crescer e expandir da inteligência, ela vai nos empobrecendo, ela vai nos diminuindo e a gente vai ficando cada vez mais frágil, cada vez mais incapaz de nos colocar em sacrifício, de nos dar conta de que somos maiores, de que então precisamos buscar mais, sempre mais, porque como eu falava na primeira parte, nós somos um grãozinho de areia frente a um oceano. Agora, se esse grãozinho ficar cada vez menor, ele vai sumir. Agora, se esse grãozinho for expandindo, for crescendo, for se modificando, ele vai tomar proporções de um lugar, de um momento, de situações muito maiores. Né? Quando a gente vê que uma pessoa está depressiva, é quando essa pessoa então fica cada vez mais isolada. Ela não toma banho, só quer dormir, ficar no escuro, não quer comer, né? Ou seja, ela vai se isolando, né? E não é à toa que
Quando a gente olha então para essas questões da inteligência e a gente coloca esse pensamento acerca disso, a gente tem sempre esse olhar de um cuidado para nós, né? Quando você vai lá para a depressão, lá para esses estados mais difíceis, né? É claro que depressão é uma doença, mas eu estou dizendo desse estado deprimido e não do transtorno depressivo, que são coisas diferentes, né? Então, esse estado depressivo nos coloca num momento inferior. E quantas vezes a gente querendo buscar esse confortável, ficar sentado e deitado no sofá com a TV ligada e ali, só ali passam-se as horas, passam os minutos e a gente não vê a hora passar, a gente não vê a vida passar. Né? E é exatamente essa construção que eu quero trazer para você, o quanto a gente precisa sim olhar para as nossas emoções, para a gente poder saber que lugares são esses que a gente está se colocando. Quanto mais eu organizo a minha vida, minha rotina em horários, mais eu consigo cumprir com aquilo que me é prometido, com esse dom que eu recebi da inteligência, de poder pensar, de poder refletir. E todos temos esse dom de pensar e refletir. O que acontece é que muitas vezes a nossa vida está tão bagunçada, você está sempre nesse confortável, está sempre ali querendo gostosinho, que você, em qualquer outra situação, você se vê vítima. Ou você se vê, que nem eu estava falando no início, essa rocha que não dá abertura para nada, que não consegue começar o vídeo ouvindo que precisa mudar, que já mexe, né? Mas se mexe é porque então você precisa ouvir tudo que tem aqui. Bom, eu espero que você tenha conseguido pelo menos ter uma ideia de uma construção de hábitos mais saudáveis e que tenha também podido ter podido pensar sobre essa questão de não buscar o confortável, de deixar de lado o confortável e buscar aquilo que você merece. Mas você só vai conquistar aquilo que você merece quando você fizer por onde. Se você ficar sentada, você não é merecedora. Agora, se você fizer movimentos, bem, aí sim você estará merecendo e conquistará um lugar que você sempre desejou. Eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de curtir, compartilhar e também me seguir lá no Instagram. Meu arroba tá aqui e eu vou deixar ele descrito aqui para você ir lá e me seguir, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!